Amém? Graça e paz. Quantos estão felizes nesta manhã? Aleluia, com esse friozinho, não está gostoso? Ai, que delícia, né? Depois da gente ter quase pegado fogo, né? Andando, quase pegando fogo, glória a Deus. Um dia assim, né? A gente até fica feliz de ver o tempo apagado, chuvoso, mas glória a Deus. Tudo para a honra e glória do Senhor, amém? Tudo que Deus faz é bom, né? Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar abrindo a palavra do Senhor em Atos 3. Atos 3, a partir do verso 1. A Bíblia nos diz assim: E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que estavam no templo. O qual, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que acontecera. Amém? Aleluia. Aqui nessa passagem, né, nós podemos perceber a transformação que houve na vida de Pedro, né? Não somente Pedro, como também na vida de João, mas houve uma transformação muito grande na vida de Pedro, né? Ele, depois que ele foi cheio do Espírito Santo, ele se tornou uma pessoa muito diferente daquilo que ele era, enquanto ele estava caminhando com Jesus. Porque nós podemos observar que o tempo em que os discípulos caminharam com Jesus, eles criam na palavra que saía da boca de Jesus, eles criam naquilo tudo que eles estavam ouvindo, mas eles não entendiam e não sabiam verdadeiramente qual era o propósito que Deus tinha na vida deles. Eles não conseguiam enxergar isso. Então nós podemos ver que eles só conseguiram enxergar isso depois do dia de Pentecostes. Vamos estar lendo aqui também Atos 2. Atos 2. Atos, cadê você? Estava aqui agora mesmo, mas tudo bem. Atos 2, do verso 1 ao 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Aleluias. Então nós vemos que a partir deste dia, a partir deste momento aqui, eles foram cheios do Espírito Santo, né? Se nós formos ver mais para frente, a partir do verso 14, Pedro, ele se levanta e ele começa até mesmo a pregar.
Ele começa a pregar, ele começa a falar de Jesus, ele começa a falar com tanta ousadia do Espírito Santo, que a palavra nos diz que ele alcançou quase 3.000 pessoas. Aleluias! Quase 3.000 pessoas se converteram ali. Por quê? Porque houve uma transformação de vida. Houve totalmente uma mudança na vida de Pedro. Né? Quando eles foram cheios do Espírito Santo, esses homens, eles começaram a caminhar de uma forma diferente. Eles começaram a ser testemunhas de Jesus. E a mesma coisa é sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Você também pode ser cheio do Espírito Santo como aqueles homens. Porque o Espírito Santo está dentro da sua vida. Precisamos ter o quê? Ousadia. Porque quando Pedro teve ousadia, ele mudou totalmente a maneira dele ver as coisas, ele mudou totalmente a maneira dele enxergar as coisas. Se nós vermos na crucificação de Jesus, o que aconteceu com os discípulos de Jesus? Ficaram todos amedrontados. Porque eles ficaram com medo do quê? Eles ficaram com medo de que eles fossem reconhecidos e que eles pudessem ser crucificados. Pedro, então, negou Jesus 3 vezes. Por 3 vezes, Pedro negou a Jesus. Porque ele foi reconhecido, mas ele negou. Então, isso tudo aconteceu por quê? Porque eles tinham medo. Porque eles não sabiam qual era o potencial que eles tinham por terem tido uma vida caminhando com Jesus. Eles não sabiam disso, eles não tinham noção do potencial que eles tinham. Mas a partir do momento que ele foi cheio do Espírito Santo, ele mudou isso, né? Nós podemos ver que a partir desse momento ele começa a viver o quê? Pela fé. Aqui no Atos 3:4, ele diz: fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele foi ousado, ele falou para aquele coxo: olha para nós. Ele não ficou com o mesmo medo que ele estava antes, porque ele já estava cheio do poder de Deus. Em João 14, do 16 ao 17, Jesus fala ali com os discípulos, e ele diz assim, ó: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará convosco. Aleluias! Essa foi uma promessa que Jesus deixou para aqueles discípulos, e esta promessa, ela é para as nossas vidas também. Amém, queridos? Porque o Espírito Consolador está aqui. E o Espírito Consolador hoje, ele mora dentro de você, ele habita dentro do seu coração. Aleluias, eu acho que vocês não ouviram? O Espírito Consolador habita dentro de você. Amém? O Espírito da verdade, o Espírito que conscientiza o homem do pecado, da justiça e do juízo. É esse Espírito que hoje habita dentro de você. Jesus não está presente conosco fisicamente, como naquele tempo, quando os discípulos começaram a andar de uma forma diferente, Jesus não estava com eles mais. Mas ele deixou uma promessa, que ele enviaria o Espírito Santo. E essa promessa foi para nós também. Então, se nós crermos e nós começarmos a viver como os discípulos mudaram a sua posição, nós não vamos mais viver com medo. Nós não vamos mais viver com dúvidas. Mas nós vamos viver com ousadia.
ousadia do Espírito Santo, porque é isso que o Espírito Santo nos dá. Né? Nós vemos aqui que Pedro, ele teve fé, ele já tinha visto Jesus fazer muitos milagres, mas somente uma vez Jesus enviou os discípulos de 2 em 2 para fazer algo, mas ali naquele momento eles estavam sozinhos. Eles já não estavam mais. Se nós acompanharmos lá atrás, após a crucificação de Jesus, o que esses discípulos fizeram? Eles se encheram de fé e saíram pregando a palavra de Deus? Saíram pregando aquilo que eles tinham aprendido? Não. Sabe o que eles fizeram? Eles se encheram de medo e eles quiseram recuar. Eles se juntaram e falaram assim, vamos voltar a ser pescador, que é aquilo que a gente sabe fazer? Eles não entenderam que Jesus, quando chamou eles, ele disse, vocês não serão mais pescadores de peixe, mas pescadores de almas. Mas eles quiseram voltar para trás. Simplesmente eles voltaram para a praia, eles cataram o barquinho, eles ficaram lá a noite inteira. A noite inteira eles não conseguiram fazer nada, não conseguiram pescar, não conseguiram arrecadar nada. Mas quando amanheceu o dia, o mestre se apresentou para eles. Quando amanheceu o dia, o mestre chegou lá e ele deu a direção. E quando ele deu a direção para onde eles deveriam lançar aquela rede, e quando eles sentiram o peso que estava aquela rede, com tantos peixes, eles reconheceram e eles viram que Jesus continuava com eles. Então, a partir deste momento, Jesus já disse para eles que ia chegar o momento certo. E foi a partir daí que veio o Pentecoste e eles foram cheios do Espírito Santo. E eles realmente começaram a viver uma vida de fé, né? Uma vida onde eles não iam simplesmente ter medos, mas eles iam ser ousados. Eles iam ir e praticar aquilo que eles tinham aprendido. E esse mesmo Espírito é aquele que quer fazer com que cada um de nós nos enchamos de fé, ousadia e vamos praticar aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Amém, queridos? Porque através do Espírito Santo nós conseguimos enxergar além. Nós conseguimos enxergar além. O Espírito Santo, ele não permite que nós venhamos substituir a fé nele por nenhum amuleto. Por nada. A nossa fé, ela tem que estar firmada nele. Ela tem que estar firmada em Jesus. Ela tem que estar firmada no Pai. Ela tem que estar firmada que nós estamos cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo para praticarmos. Se nós vermos aqui no Atos 3:5, eles dizem, ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente os seus pés e tornozelos se fizeram. De um salto se pôs em pé e passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Aqui nós podemos ver que aquele coxo, a última coisa que ele imaginava é que ele ia ser curado. A última coisa. Quando ele está ali, ele está olhando para eles e ele chama eles, ele esperava que eles fossem dar dinheiro, que eles fossem dar um alimento, que eles fossem dar qualquer coisa material para que ele pudesse ali continuar a sua caminhadinha sentadinho na porta do templo, esperando o próximo que passasse. Era isso que aquele coxo estava esperando. Mas através da ousadia, que esses homens tiveram, quando eles estavam ali cheios do Espírito Santo, eles simplesmente pegaram pela mão, e o que eles disseram? Que eles iam dar aquilo que eles tinham. Eles declararam que eles não tinham prata nem ouro, mas o que eles tinham, eles iam dar. Então, eles pegam ele pela mão e eles têm ousadia de levantar ele.
Então, essa ousadia que eles tiveram, essa autoridade ali que eles tiveram, fez com que aquele homem também vivesse uma vida diferente. Fez com que aquele coxo tivesse uma vida totalmente transformada. A Bíblia nos disse, nós lemos aqui o quê? Que aquele coxo, ele era um paralítico desde a nascença. Ele não sabia o que era andar, mas cheios de ousadia e cheios do Espírito Santo, Pedro e João decidiram olhar aquele homem e entregar sobre ele o poder de Deus. Amém? Através dessa atitude, aquele homem teve uma vida transformada. Então nós podemos ver que quando nós cremos e temos ousadia, não somente nós somos transformados, não somente nós podemos viver uma vida diferente, mas aqueles que estão ao nosso redor. Porque nós fomos chamados para sermos agentes de transformações de vidas. O Senhor olhou para nós e Ele viu graça em nós. Ele viu que nós tínhamos condições de sermos agentes dEle nesta terra. Amém, queridos? Fala para o seu irmão, você é um agente de Deus. Se você tiver fé, você pode fazer grandes coisas. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E através também de nós sermos cheios do Espírito Santo, a nossa intimidade com Deus, ela aumenta. Porque quando esses homens foram cheios ali do Espírito Santo em Pentecostes, eles começaram a ter uma outra intimidade. Eles começaram a ter uma nova visão. Eles começaram a receber direções. Eles começaram a ouvir o que eles deveriam fazer, o que eles precisavam praticar. E a mesma coisa é sobre as nossas vidas. Né? A mesma coisa é sobre as nossas vidas. Nós precisamos ouvir ao Senhor. E nós só conseguimos ouvi-lo e discernir aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós, quando nós buscamos o Espírito Santo. Quando nós realmente estamos cheios do poder de Deus, a nossa intimidade com Deus, ela vai aumentar dia após dia. Essas atitudes aqui que Pedro e João tiveram, foram atitudes que, ao decorrer da jornada deles, se tornou cotidiano no dia a dia. Se tornou algo normal, que todos os dias eles iam pregar a palavra de Deus, todo dia eles iam alcançar uma vida para Jesus, todo dia eles iriam curar alguém, todo dia eles iriam liberar o poder de Deus sobre aquelas vidas. Mas para isso, eles tiveram que ter transformação. E para nós agirmos dessa maneira, a mesma coisa, todos os dias nós temos que aumentar a nossa intimidade com Deus. Todos os dias nós precisamos ter uma busca, todos os dias nós precisamos ter um tempo com o Senhor. Muitas vezes nós falhamos, muitas vezes nós estamos cansados, muitas vezes nós nos deixamos ficar abatidos no dia a dia. Mas, se nós nos posicionarmos, pedimos perdão, Senhor, me ajuda, eu falhei, mas eu quero a Tua presença, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero ser guiado pelo Teu Espírito Santo. Quando nós nos posicionamos dessa maneira, nós vamos viver os milagres de Deus. Amém? Os milagres que Deus tem preparado para a sua vida, você vai poder viver, você vai poder alcançar, você vai poder ser um transformador de vidas também para outras vidas. Tudo aquilo que o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas, não vai passar em vão,
não vai simplesmente ser algo ao qual nós estamos ouvindo e está saindo por aqui. Não, vai ser algo que nós estamos ouvindo, nós vamos pegar no reino espiritual, nós vamos crer, nós vamos ter fé, nós vamos ter ousadia e nós vamos praticar. Aleluias. Amém? Porque quando nós reconhecemos a grandeza de Deus, nós começamos a ter atitudes diferentes. Que se nós observarmos, né, foi isso que aconteceu com eles. Eles começaram a ver a grandeza de Deus. Porque até então eles estavam acostumados a ver os milagres que Jesus estava fazendo. Eles estavam acostumados a caminhar ao lado de Jesus, a proteger Jesus. Simplesmente isso. Mas quando eles ali foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a enxergar a grandeza de Deus. Porque é o Espírito Santo que abre a nossa visão. É por isso que o Senhor nos deixou o Espírito Santo, para que nós pudéssemos sermos guiados por Ele, termos uma continuidade, porque senão nós vamos simplesmente ler a Bíblia, e se nós não tivermos a direção do Espírito Santo, muitas vezes nós não vamos entender aquilo que nós estamos lendo, nós vamos simplesmente ler como se estivéssemos lendo um livro. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós vamos ter direção. Aí nós vamos ler e vamos pedir, né? Porque também não adianta nós falarmos assim, eu estou cheio do Espírito Santo, mas eu não pedi nada. Né? Tem que pedir. Antes de nós irmos ler, vamos pedir para o Espírito Santo, para que Ele venha e nos dê a revelação, nos dê a direção. Tudo aquilo que nós vamos fazer na nossa vida, nós precisamos da direção do Senhor. Porque senão nós vamos simplesmente agir pelas nossas próprias forças, caminhar sobre os nossos pensamentos, sobre aquilo que nós queremos. Mas quando nós realmente entendemos que somos guiados, aí nós vamos agir diferente. Nós vamos realmente querer uma mudança, para poder nós alcançarmos e irmos em direção à bênção que o Senhor tem preparada, nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Nós temos muitas promessas de Deus, estamos vivendo sob uma palavra profética, onde é um mês que nós vamos ter o conhecimento do Senhor, aonde nós vamos ter revelações daquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, que nós vamos ter direções para alcançarmos os nossos milagres. Mas como nós vamos alcançar milagres se nós não nos posicionarmos? Como nós vamos alcançar milagres se nós continuarmos andando no nosso cotidiano, do nosso dia a dia, da mesma maneira? Como nós vamos alcançar milagres se nós agirmos como os discípulos agiram quando eles resolveram a voltar a pescar? Nós vamos simplesmente andar e morrer na praia. Assim como eles estavam lá com a rede vazia, com o barco vazio, depois de ter ficado a noite inteira tentando pescar alguma coisa. Mas quando nós cremos nesta palavra, nós vamos agir diferente. Quando nós buscamos o poder de Deus, nós vamos poder alcançar aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Nós não vamos nos deixar sermos limitados, porque quando nós estamos caminhando simplesmente de acordo com nós mesmos, nós somos limitados. Somos pessoas limitadas, somos pessoas fracas, somos pessoas debilitadas, somos deficientes nos nossos atos. É assim que nós somos, porque nós somos humanos, cheios de erros, que precisa ser consertado, que precisa ter transformação, que precisa de uma mudança. Mas quando nós somos e for o Espírito Santo, nós vamos deixar com que o medo nos impeça
de nós não vamos deixar que o medo paralise, mas nós ter ousadia através da palavra de Deus. Queridos, então, que você realmente se posicione no seu dia, se posicione no seu devocional, se posicione na busca do Senhor. Muitas vezes isso é sacrifício. É através do sacrifício que nós vamos poder alcançar todas que o Senhor tem preparado para nós. É através desse sacrifício que você vai poder realmente olhar para frente e ver que você correu a carreira e você venceu. Amém? Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Se coloca. Coloque de pé nesta manhã. Se coloque de pé e comece a clamar ao Senhor, né, que o Espírito Santo venha realmente sobre a sua vida, que o Espírito Santo venha te encher. Então clame a presença do Senhor.